Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Provérbios 15. Provérbios 15, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos abençoa nesse estudo matinal. Esteja conosco agora para que possamos entender mais do Teu Evangelho e daquilo que o Senhor quer nos ensinar. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu estava um tempo aí afastado dos provérbios e na verdade eu estava fazendo umas exposições, sermões, sobre este livro. Mas aí eu resolvi continuar aqui na nossa escola dominical para a gente não ficar muito tempo longe deles, certo? Então eu vou ficar em Juízes nos sermões e a gente não chegou nem na metade dos Juízes ainda. E vou ficar na escola dominical nos Provérbios, vamos continuar essa coletânea. Só para a gente recapitular, os capítulos 1 a 9 de Provérbios é a introdução de Salomão. Ele vai introduzir aqui, e aí não são provérbios propriamente dito, é só uma introdução, é até a parte mais fácil de pregar em Provérbios. Capítulos 10 ao 14 é a primeira coletânea, que nós já terminamos, e tem lá as exposições no YouTube da gente. E aí a partir do capítulo 15 temos a segunda coletânea de Salomão, ou seja, os provérbios escritos diretamente por ele. Dos capítulos 15 até a metade do capítulo 22 são os provérbios, a segunda coletânea dele. Aí do 22 até o 31 são os escritos dos seguidores de Salomão, até o capítulo 29, aí o 30 do rei Agur e do 31 do rei Lemuel. São provérbios aí influenciados por Salomão, mas não escritos diretamente por ele. No versículo 1, ele fala aqui que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você der uma lida no geral aqui no capítulo 15, nós temos provérbios muito relacionados à língua, ao falar, ao sábio e o insensato agindo corretamente ou de forma errada no falar, naquilo que ele fala. E o primeiro provérbio aqui do capítulo 15 fala sobre isso. Eu recentemente usei esse provérbio como aplicação do sermão lá em Juízes 8, quando Gideão está falando com o povo de Efraim. Juízes 8, o povo de Efraim está irado com Gideão, porque ele não chamou o povo de Efraim para a guerra lá contra os 300. E aí eu usei esse provérbio dizendo, olha, a resposta branda desvia o furor, porque a resposta de Gideão vai livrar ali de uma possível guerra dos de Gideão com os de Efraim. Porque os de Efraim estavam irados mesmo, porque eles eram orgulhosos e eles gostavam de estar sempre nas principais guerras. Eles querem constantemente em Juízes serem conhecidos pela tribo da guerra. E aí o que é que Gideão vai dizer naquele momento? Vai dizer, não são por acaso os rabiscos de Efraim mais proveitosos que toda a colheita de Abiezer? Então, é uma resposta que não deixava de ser verdade, porque naquela batalha ali, depois da Batalha dos 300, quem capturou os príncipes dos midianitas foram os de Efraim, e ali também desviou a guerra, mas não tratou o orgulho de Efraim. Esse orgulho só vai ser tratado futuramente em Juízes 12 com Jefté. Outro provérbio relacionado à língua é logo posterior, que diz assim, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices.
Ou seja, constantemente os provérbios estão encaminhando a gente para mostrar assim, olha, aquilo que o sábio é também aquilo que o sábio fala. Você pode entrar numa igreja, não ser sábio, ser um tolo ou ser até um ímpio e enganar muitas pessoas por um tempo. Por que que Paulo diz, olha, não coloca nenhum neófito para ser líder? Porque por um tempo você pode enganar as pessoas, mas isso não dura muito. Pelas coisas que se fala, pelas coisas que se faz, atesta muito quem nós somos. Então, com o tempo, aquela pessoa vai se revelar um aprendiz, porque ninguém entra na igreja sabendo de tudo, ou ela vai se revelar um rebelde, digamos assim. Porque a gente não acerta em tudo na obra da gente. Às vezes a gente erra, precisa ser repreendido. Agora, essa é a questão, como é que a gente vai agir na repreensão? Quando ele fala muito de língua, ele fala muito de disciplina. Por exemplo, no versículo 10, ele vai falar sobre aquele que de fato aceita a disciplina. Versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. É como se ele dissesse assim, aquele que faz mal, ele faz mal também até a sua saúde. Faz mal até o seu espírito. Aquele que pensa mal, aquele que fala mal do outro. Veja como não é na vida prática, não é? Tem gente que adoece perto de gente que só vive falando mal do outro. Tem gente que adoece mesmo. A pessoa só vê as coisas pelo lado negativo. Vê problema em tudo. Ele está dizendo, olha, esse que fala mal, que pensa mal de tudo, isso faz mal até para a saúde. Mais uma vez aqui ele está falando sobre os pecados relacionados à língua. Uma pessoa que reclama de tudo é uma pessoa insuportável. É aquela pessoa que ninguém consegue conviver com ela. Mas aí ele diz da língua serena. A língua serena é árvore de vida. Aí eu pergunto para vocês, por que ele compara aquele que tem a língua serena a uma árvore de vida? Por que ele faz essa comparação? Eu tinha tantas coisas boas para comparar aquele que fala da forma correta, que fala com sabedoria. Por que comparar ele a uma árvore? O que é que vocês acham? Palpite? Por que logo uma árvore? E ele faz muito isso, ele já fez isso nos provérbios que a gente viu anteriormente. Né? Ele vai dizer, não, isso é árvore de vida. Fazer isso é árvore da vida. Por que logo uma árvore? Nada, nenhum chute. Porque a árvore, irmãos, ela gera frutos. Na árvore, né? Em outras plantas também, como um todo, nós temos ali gerando frutos. Então o que ele está dizendo? A palavra feita com sabedoria, ela vai dar frutos. Aquilo ali vai ser bom e aquilo ali vai gerar frutos no ambiente em que aquela pessoa está executando essa sabedoria. Por isso árvore da vida. Veja como Jesus ele fala sobre isso em Mateus 12. Abram, por favor. Em Mateus 12. Mateus 12, 33 e 34. Quem achou, pode ler para mim, por favor. É do fruto, olha o que ele está dizendo aqui, né? É do fruto que eu vejo a árvore.
Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é mau, a árvore é má. E ele está falando, Jesus está falando isso para os fariseus. Como é que vocês acham? Vocês acham que vocês falam coisas boas sendo maus? Não. A boca fala do que está cheio o coração. Então, aqui é a evidência de que, olha, o que vocês fazem são coisas más. O que vocês dizem são coisas más, porque dentro de vocês não está gerando fruto aquilo ali. É uma árvore má, é uma árvore infrutífera, digamos assim. Aí o versículo 7, voltando agora para a nossa passagem, ainda sobre essa questão da língua, ele se parece muito com o versículo 2. Que o 2 diz assim: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolice. Aí o 7, as palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Os versículos 2 e 7, eles são quase iguais. No que eles se diferem? O que é que vocês acham? No que os versículos 2 e 7 se diferem? Os dois falam sobre a palavra de sabedoria e a palavra de tolice, insensatez. Mas existe uma leve diferença aqui entre o 2 e o 7. Oi? Um fala que atrai, não é? A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a tolice. Ele fala aqui, por exemplo, uma coisa é adornar o conhecimento, não seria atrair, né? Mas uma coisa está certa, porque o 7 ele diz que o sábio ele difunde o conhecimento, né? Ele está espalhando o conhecimento. O que é que ele está dizendo aqui no 7? Uma das características do sábio é que esse conhecimento ele não guarda para ele. Não é sábio você guardar a sabedoria somente para si. O objetivo da sabedoria é você difundi-la. É assim que você vai ser uma árvore. É assim que você vai gerar frutos. Quando você difunde, quando você espalha a sabedoria. É como se ele dissesse assim: olha o tamanho do valor que você adquire, não que somos especiais ou somos valiosos, não, Cristo Jesus é o centro das nossas vidas, mas quando a gente difunde a sabedoria, a gente passa a se tornar alguém valioso para o Evangelho, digamos assim. Não que com isso agora Deus precise de mim, de forma nenhuma, mas eu sou um instrumento de valor, digamos assim. Por quê? Porque o que eu falo são coisas preciosas. Eu falo do Evangelho, eu falo da sabedoria aplicada no Evangelho, e, consequentemente, o insensato ele vai perdendo o seu valor. Olha, as pessoas não... Termina a vida, o insensato, as pessoas não querendo muito estar com ele, as pessoas não ouvindo mais ele, ou sabendo que o que ele vai dizer provavelmente é uma mentira, ou uma mentira misturada com verdade. Então isso faz, aos poucos, o insensato termina a sua vida e ele não tem frutos nenhum. Ele só tem fruto de amargura, porque, como Jesus vai dizer, eles são maus. Então isso vai fazendo ele perder o seu valor. Qual é o sentido desse mundo e não glorificar o nome de Deus? E eu também glorifico o nome de Deus com as coisas que eu falo, com a minha sabedoria. Qual é o sentido nesse mundo se eu não venho para de fato ser um instrumento onde eu vou abençoar as pessoas com as coisas que eu falo, com o meu exemplo de vida? É assim que eu glorifico o nome de Deus. Pense no seguinte aspecto. É como se Deus estivesse lhe dando vários terrenos para você adubar. Certo? E Ele dá terrenos diferentes para a gente. Por exemplo, todos nós temos o terreno da igreja, né? Temos esse terreno da igreja. A igreja é um terreno fértil para a gente mostrar a sabedoria que nós adquirimos do Senhor. Mas... e todos nós, por exemplo, temos o terreno da internet. Todos nós temos esse terreno também, né? As coisas que a gente comenta, as coisas que a gente curte e compartilha, é uma forma também de expressar a nossa sabedoria ou a nossa tolice, certo?
Mas aí começa a diferenciar. Por exemplo, eu tenho um terreno chamado escola, que talvez vocês não tenham. É um terreno diferente, que eu tenho que trabalhar uma linguagem completamente diferente. É o terreno que Deus me deu, né? Todos nós temos os nossos terrenos, temos os nossos filhos, e cada filho é um terreno, digamos assim. Porque cada filho você trabalha numa forma diferente de abordar o evangelho em algumas coisas. Porque a personalidade deles não são iguais. Então cada filho é um terreno. A minha esposa é um terreno que eu vou adubando ali, né? Então é isso. Filipe tem 2 consultórios. São 2 terrenos que Deus deu a ele, né? Raquel tem 2 filhos. Raquel pede muita oração pelos seus parentes. É um terreno ali específico que ela tem que atuar. E tudo isso é oportunidade que temos de plantar sabedoria ou plantar tolice. E nós devemos adubar os terrenos que Deus deu para a gente. Pense em Gideão, como a gente está vendo aqui em Juízes. Gideão era um homem que ele se preocupou muito com a próxima geração, mas ele só se preocupou em número. Ele não se preocupou em qualidade. Ele se preocupou muito em deixar o seu legado, mas apenas numa perspectiva numérica. Ah não, ele teve 70 filhos, certo? Mas o que foi que um dos filhos fez? Matou todos os outros e o outro fugiu. A gente só pode dizer assim, não, talvez o fruto ali que Deus deixou da descendência de Gideão seja Jotão, porque Jotão vai profetizar em nome do Senhor, depois vai fugir. Mas Abimeleque vai matar todos os outros irmãos, com essa sede de ser rei, a mesma sede que o pai tinha. Então, foi apenas uma preocupação numérica. Versículo 14. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Olha, tá aí uma grande característica de quem é sábio, né? Qual é aqui no versículo 14? Que grande característica ele está dizendo aqui? Qual é? Versículo 14. Qual é a grande característica do sábio aqui? Isso. Ele busca o conhecimento. Essa é uma característica notória de quem você vê e diz assim, poxa, tá aí um forte potencial de alguém que é sábio. Ele sabe que não sabe de tudo. É uma característica de alguém que é sábio. E ele está sempre buscando conhecimento. E se ele é para ser repreendido, ele vai buscar ouvir. Ele vai ouvir na hora certa, ele vai entender que aquilo ali é vida para ele e que ele pode buscar sabedoria em outras pessoas, que ele não é o dono da verdade. E o oposto é a verdade também. Quem não é sábio acha que é o dono da verdade. Que só ele tem a palavra correta, só ele que tem a palavra mais ideal e que ele não precisa muito estar ouvindo os outros. Essa é a característica do sábio. Eu sou professor, né? E essa é a característica do aluno que estuda e que não estuda. O que estuda sempre sabe que pode aprender mais. E o que não estuda acha que sabe de tudo. E tira nota baixa na prova. Não, eu já estudei. Eu já sei de tudo. E quem estuda diz, não, eu preciso estudar mais. Talvez eu tenha esquecido isso aqui. É uma característica notória de sala de aula. Versículo 23. Outro provérbio. Vai dizer assim... Que alegria é ter a resposta adequada, como é bom a palavra dita na hora certa. Veja, a verdade pode ser dita a qualquer hora. Essa é uma pergunta que é levantada nesse provérbio, não é? Será que eu posso, eu acho uma coisa sobre Dani, a qualquer momento, não importa quem esteja do lado dela, eu vou lá e falo, eu acho isso aí sobre você, isso aí. Eu não estou errado, é a verdade mesmo. Será que eu posso dizer a verdade na hora que eu quero, como eu quero? Ele não. Sabedoria é você dizer a verdade e também saber a hora certa de dizer essa verdade. Quem se comporta assim, dizendo a verdade na hora que quer, sem nenhum problema, né? Sem olhar as pessoas ao redor, são as crianças. Criança, porque ela não tem ainda a maturidade de entender, olha, não é a hora adequada você falar disso. Embora seja verdade, seja uma coisa que você viu e é um fato,
Não é para você falar isso. Por quê? Porque ela ainda está aprendendo ali. Tem hora que ela fala por maldade mesmo, e a gente tem que identificar. Mas tem hora que ela fala porque ela não sabe a hora adequada de falar isso aí. A gente tá nas devocionais lá em casa, a Isabel, aí ela começa a falar do dia dela na hora de pedir oração, né? Aí, ó, Isabel, não, agora é para pedir especificamente sobre alguma coisa. Aí ela tá entendendo a hora certa de falar sobre aquilo, e isso é natural da criança. Versículo 26. O Senhor detesta o plano dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. O Senhor se agrada daquele que fala com sabedoria, daquele que fala na hora correta. Jesus ele vai dizer que se você odiar o seu irmão, isso já é um assassinato, né? Quantas vezes a gente se pega odiando alguém, a gente se pega invejando alguém, matando alguém. Jesus ele olha e diz assim, olha, só o fato de você falar aquilo que vai ferir o próximo, você já está matando ele. Como é que Jesus seria conhecido nos dias de hoje, irmãos? Jesus seria conhecido como radical. Jesus é muito ao pé da letra, ele é metódico demais, é radical demais. É assim que Jesus seria visto nos dias de hoje. Versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. É interessante quando Tiago ele vai falar sobre quem controla a sua língua, ele vai chamar essa pessoa de perfeito varão. Olha, é um perfeito varão este que controla, que freia a sua língua. É simples, veja como é simples. O simples fato de você pensar antes de falar, de você frear a língua e dizer, não é o momento, ou você escolher as palavras corretas e falar com sensatez. Se você for uma pessoa assim, Tiago já diz, olha, só isso, você já é um perfeito varão. Assim você já é um perfeito varão. Ou seja, como é difícil você controlar esse músculo que é a língua. Como é difícil, até para o crente, só Deus mesmo. E os frutos, como ele vai dizer aqui, os frutos, eles são a prova da nossa conduta. Por isso que Provérbios, meus irmãos, está nos comparando à árvore. Porque não adianta você mostrar a sua igreja, como a sua igreja tem programações, ou como a sua família, ela é cheia de dinheiro e viaja muito. Não adianta você mostrar a quantidade de fotos no Instagram e como vocês riem na foto. Veja, a evidência da sabedoria é o fruto. Como são as famílias dessa igreja? Como é que as famílias dessa igreja, elas são espiritualmente? Como é que anda a vida espiritual dessas famílias? Aí a gente vai ver se essa igreja é próspera ou não. Como é que são esses irmãos? Esses irmãos são pastoreáveis. Eles ouvem a ovelha do pastor, eles ouvem o ensinamento. Me mostrem os líderes dessa igreja. Como é que são os líderes dessa igreja? Esses líderes, eles são envolvidos na igreja. Ou são homens apenas que falam, mas eles não vivem o evangelho? A gente precisa pensar nisso na hora de votar nos nossos líderes. O brasileiro, ele tem muito disso, né? Ele vota muito pelo emocional. Ele não lê plano de governo, ele não lê as pessoas que estão em volta, quem são os possíveis ministros desse futuro presidente, qual é o partido desse presidente, qual é a ideologia do partido. Não, ninguém liga para isso, são pouquíssimas pessoas que ligam. Agora que por causa da internet a gente está atinando mais para isso. Tem uma parcela que geralmente agora está procurando isso, mas é mais pelo o que fulano falou. Fulano fez uma gracinha no palanque, fulano se identifica mais com o povo, fulano é gente como a gente, então vamos votar nele só por causa disso. Só por causa disso. É muito pelo emocional. Infelizmente isso entra na igreja também.
Da gente votar em alguém, escolher alguém, porque fulano é meu amigo. Porque não, ele é uma pessoa adequada para o ofício, né? Ele vai ser o nosso líder, ele vai nos representar num conselho, nos representar num presbitério, nas decisões. É uma pessoa adequada para isso. É uma pessoa que segue ali os padrões bíblicos para nos liderar ou estar à frente de um conselho. Nós precisamos pensar nisso. Quais são os frutos dessa pessoa? Quais são os frutos, né? O sábio, ele gera frutos. E aí a gente chega aqui, versículo 3, aqui de Provérbios 15, vai dizer assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aí o versículo 11, que fala, é muito parecido com o 3, ele diz: o mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Aqui ele trabalha uma doutrina específica, que é a doutrina da onisciência de Deus. Olha, Deus ele está atento. Se todos os planos Deus ele enxerga o mundo dos mortos, ele enxerga o mundo dos vivos. Imagina o seu coração, as suas intenções, aquilo que está dentro do coração, está visível para Deus. Se temos aqui a doutrina da onisciência de Deus, temos também aqui a doutrina dos decretos de Deus. Porque Deus não simplesmente está assistindo a nossa vida e torcendo para a gente escolher Ele, ou torcendo para que a gente tome a decisão correta. Não, Ele também controla tudo. Ele decreta todas as coisas. É uma outra doutrina que está intrínseca aqui, é a doutrina dos decretos de Deus. Pense mais uma vez na história de Jonas, a história que eu citei aqui. Ele não só decretou que os ninivitas iriam se arrepender, mas ele decretou que Jonas iria pregar para eles. Não podia escolher qualquer pessoa, mas eu quero que seja você. Eu podia colocar no coração dos ninivitas, não, mas eu quero que cumpra aqui o método que eu estabeleci, que é o método da pregação da palavra. E quem vai pregar a palavra é você, Jonas. Mas veja, aí Jonas vai fugir. Eita, ele tentou fugir dos planos de Deus. Não, Deus decretou a fuga também. Deus decretou a fuga. Deus decretou o ensinamento por trás da fuga. Deus decretou a tempestade, o peixe, a planta, a morte da planta. Ele decretou todas as coisas. Ele decreta o acontecimento, ele decreta o modo como vai acontecer, ele decreta os personagens envolvidos nesse acontecimento. Ele é um Deus que está tudo. O mundo dos vivos, o mundo dos mortos. Se todos esses planos estão claros perante mim, imagina o seu coração, imagina a sua intenção, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. Se eu tenho essa onisciência desses planos, imagina o seu coração. É o que ele diz no provérbio do versículo 11. Versículo 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. E o 10. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. Às vezes o sábio pode cometer erros. Às vezes o sábio, ele precisa ser exortado. E como eu estou falando aqui algumas vezes no sermão, muitas vezes a nossa reação pode falar até mais alto que a nossa ação. Muitas vezes, como a gente reage a algumas coisas, diz muito mais quem somos do que até na nossa ação. Como nós nos reagimos a, muitas vezes, sábios, precisando agora ouvir uma exortação. Exortação, irmãos, é motivo de grandes rachas na igreja. O pastor foi lá e exortou fulano e ele não gostou. E ele saiu da igreja. Isso é motivo de grande divisão mesmo na igreja, discordância. É difícil a gente ouvir repreensão, principalmente quando vai ficando mais velho.
Porque veja, a criança todo dia está ouvindo repreensão, todo dia. Não faça isso, sai daí. Ele está acostumado, ele ouve repreensão dos pais, dos parentes muitas vezes, dos professores, do líder, ele está ouvindo. Agora a gente saiu de casa, aí acabou, a gente para de ouvir repreensão, né? A gente para totalmente. Agora não tem mais repreensão, às vezes a esposa repreende tudinho, você também rebate, repreende ela. Muitas vezes você está certo, muitas vezes você não está, mas não é aquela repreensão constante feito criança. E também é normal que seja assim. Aí às vezes quando a gente ouve aquela repreensão que ela é cirúrgica, ela é necessária, muitas vezes até do nosso pai ou do nosso pastor, a gente não está acostumado mais com aquilo. Ele estava acostumado quando era criança. E isso choca mesmo. Isso choca. Isso não é agradável. Disciplina não é agradável. Aí agora vamos ver se somos sábios ou somos insensatos. É quando nós reagimos a essa repreensão, reagimos a essa disciplina. Pense sobre disciplina, não é? A gente vota no conselho, o conselho ora para tomar as decisões. Poxa, será que algumas pessoas entram para ouvir ali a repreensão de 5 pessoas, de 6 pessoas, 6 presbíteros ou 5 presbíteros e um pastor. E aí a pessoa sai com a conclusão de que ninguém entendeu o meu problema. Está todo mundo errado. Eu é que estou certo. Poxa, será que 7 pessoas estão erradas e eu é que estou certo? 7 pessoas que sabem o meu problema estão querendo tratar o meu problema, mas aí ninguém me entendeu. Está todo mundo errado. Eu é que estou certo. Será que é isso mesmo? Será que é sensato pensar desse jeito? Veja, quem está no conselho tem o poder de tirar o membro da comunhão se discipliná-lo. Se for feita uma disciplina, nós temos o poder de tirar você da comunhão. O conselho pode impedir você de tomar a Santa Ceia, de participar de um sacramento do Senhor. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Poxa, será que ele está fazendo... Será que o conselho tomou essa decisão de uma forma leviana? Isso é para me atingir, né? Isso uma disciplina jamais pode ser pessoal ou imparcial. Não, fulano que dá o dízimo gordo aqui tudinho, eu não vou mexer com ele. Mas cicrano, a gente tem que fazer pelo menos um para servir de exemplo. Aí é pessoal. Aí é um problema pessoal que eu estou tendo com a pessoa. Mas não quando é de forma bíblica. Isso aí é algo que devemos reagir aceitando essa disciplina. Quando a gente vai ver na Constituição, ou até no que significa disciplina bíblica, são 3 propósitos da disciplina. As pessoas pensam que é só a restauração do faltoso, né? Não, por que existe a disciplina? Para restaurar a pessoa que errou, que ela volte. Mas esse é apenas o 3º motivo. O primeiro é a glória de Deus. Primeiro lugar, disciplina na igreja visa a glória de Deus. Segundo lugar, a pureza da igreja. Eu estou mantendo, antes de restaurar a pessoa, a primeira glória de Deus, depois a pureza da igreja. Eu estou mantendo a igreja pura, livre daquilo ali. A pessoa não passou impune quando cometeu esse pecado. E o terceiro, a restauração do faltoso, obviamente. Para que aquela pessoa se arrependa e volte e pense com essa disciplina a gravidade do que ela fez. Isso é importante também. A restauração do faltoso. E entenda, irmãos, a palavra do Senhor é sempre uma repreensão, né? A Bíblia ela é categórica nesse provérbio do versículo 10, ele está dizendo assim, olha, quem odeia a repreensão morrerá. Devemos ser confrontados e devemos querer isso, porque nós somos pecadores. E a gente não está certo em tudo. Talvez até na maioria das coisas a gente esteja errado. Quem não ouve a repreensão, ele está dizendo assim, ó, aquela pessoa que não ouve mais ninguém, ela erra e não considera mais a palavra de ninguém. Essa pessoa está morta. Ela está morta porque ela vai errar achando que está certo em tudo. Ela praticamente morreu. É isso que o provérbio está dizendo. Veja, a palavra de Deus nos confronta. Mesmo que você não ouça a repreensão direta de alguém, o simples fato de você vir ao culto e ouvir a palavra de Deus, ela está constantemente lhe repreendendo.
lhe repreendendo, me repreendendo quando prego e preparo a mensagem. Eu tenho que aceitar, que receber a repreensão dessa palavra. Ah, não, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui está falando ao meu coração. A palavra de Deus, constantemente, todo domingo, em todas as reuniões, estudo bíblico, nós constantemente estamos sendo exortados. Que nós não possamos ser, irmãos, como aqueles famosos que... eu acho engraçado, né? Fulano morre, o famoso morre. Carnaval, vida promíscua, aí morreu. Aí o cartazinho da pessoa no céu, né? Fulano no céu. Ainda pecam, ainda bota a imagem de Cristo. Aí fulano no céu com asa e lá no céu. Eles não têm noção do que é santificação. Ele não tem noção do que é ser sábio e o que é ser um insensato. Por quê? Porque essas pessoas, elas foram elogiadas em tudo que elas fizeram. Os famosos são assim, outras pessoas são, mas os famosos eles estão mais em evidência, a gente está vendo, elas fazem coisas depravadas e ela tem a aprovação, elas acham que aquilo ali está certo, elas têm o incentivo da sua depravação, e ainda quando morrem, são confundidas a pessoas que vão para o céu, né? Ah, está no céu agora, porque não só foram as pessoas que apoiaram a insensatez dela, não, Jesus também apoiou a insensatez dela, e agora está recebendo ela no céu. Elas não têm noção para onde essas pessoas vão, né? E glória a Deus, o fato da gente enxergar a verdade e não cumprir isso e seguir a sabedoria é misericórdia de Deus completamente. Não foi nada que a gente buscou e conseguiu. É a completa misericórdia de Deus. Existe o ímpio, né? Tem aquele ímpio que ele é uma pessoa respeitadora. Tem o ímpio que muitas vezes o provérbio chama de zombador. E o ímpio que ele é um ímpio mais respeitador, assim, ele chega até a ouvir você, ele chega até aqui a estar no meio dos irmãos, mas no fundo, todo ímpio zomba. Ele zomba porque você rejeitar o evangelho é uma forma de zombaria. Mas existem aqueles que não têm vergonha de zombar, né? Aquele que na sua cara mesmo fala e não tem problema nenhum. Então ele fala do ímpio aqui, ele diz que odeia a disciplina. E aquele que não ouve a disciplina, de fato, ele morrerá. A gente vai seguir a mesma lógica aqui, ainda falando sobre isso. No versículo 12, quando diz assim: o zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. Né? Por que ele chama o ímpio de zombador aqui? Porque, veja, em muitas passagens ele fala do tolo. Não o tolo e o sábio. Ele fala ímpio mesmo, ímpio e o salvo, digamos assim, e o prudente. Mas aqui ele chama, é o ímpio, a gente sabe que é o ímpio aqui. Mas por que ele chama de zombador? Porque ele é chamado aqui, especificamente no versículo 12, de zombador. Na Ara tem escarnecedor, né? Mas o sentido mesmo, eu entendo porque a NAA mudou esse termo, né? Porque o sentido mesmo é de zombar, né? Por quê? Qual é a característica de um zombador? Essa é fácil. Ele vai o quê? Zombador. Ele vai zombar, né? Ele vai escarnecer, ele vai fazer pouco caso da palavra de Deus, né? Ele vai ver qualquer manifestação de alguém pregando o evangelho e ele vai zombar daquilo. A oportunidade que ele tiver de zombar daquilo, ele vai fazer. Muitas pessoas fazem isso nas redes sociais e fazem isso presencialmente mesmo. Eu tava essa semana numa pré-estreia. O público que vai nessa pré-estreia é muito peculiar, né? Eu já estou acostumado. Quando eu convido alguém, eu não posso ir, eu digo para alguém que é do nosso círculo assim, ir, eu já preparo a pessoa, né? Eu digo, não repara não, vai ter uns homens de vestido lá, uma mulher de terno, é assim. Eu me sinto Jefté em Tobi, certo?
Aí quando eu fui essa semana numa pré-estreia lá no São Luís, e o São Luís a fila é na calçada, né? É um cinema antigo, você não fica dentro, né? Você fica na rua mesmo, esperando entrar. E aí de repente chegou um pastor lá pentecostal, meu amigo. Eu acho que não era pastor não, ele era um irmão pentecostal, abriu a Bíblia e começou a falar verdades ali. Você, bocado de gay, assim mesmo, não tava nem aí. Lésbica, se arrependam, aceite a... Aí ele fala, aceite a Jesus, né? Aceite a Jesus, senão vai tudo pro inferno. Na cara dura ali, os homens de vestido lá. E eu tava na fila do ímpio, né? Eu tava, caramba, eu tô do lado errado aqui. Era pra estar do lado dele, né? Eu fiquei até com medo, eu disse, poxa, bicho. Agora sim, por mais que a pessoa não... Ele não era letrado, né? Não era um cara letrado, não era um cara que ele falava umas coisas erradas lá. Ele era uma pessoa humilde. Mas o que ele estava falando era correto mesmo. Né? Eram para essas pessoas ouvirem isso mesmo. Né? E aí, imediatamente, eu estava na fila ali, as pessoas começaram a zombar, a brincar, a falar da forma como ele falava errado. Essa é a característica do zombador, né? Enquanto eu estava com medo de estar naquela fila, o pessoal estava lá, estava nem aí, né? Rapaz, eu estou na fila errada. Então, o que é que o zombador ele quer? Ele quer distância dos sábios. Ele não concorda com aquilo, né? Mas é interessante porque o versículo 12 ele aprofunda mais. Ele vai dizer assim, o zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. Então, se o zombador ele não quer se aproximar dos sábios, o salvo, o sábio, ele não quer só ouvir o conselho do sábio, ele quer ter intimidade com o sábio. Não é só dizer assim, o sábio não é só aquela pessoa que, quando chega um sábio para falar com ele aceita, ele diz, não, que bom, eu vou atender isso. Não, ele aceita, mas ele também vai procurar a sabedoria. Ele vai dizer, não, eu queria ouvir o sábio para ele, o que é que ele tem a falar sobre finanças, o que é que ele tem a falar sobre estudo, o que é que ele tem a falar sobre a vida conjugal. Eu quero ouvir desse sábio, eu quero beber desse sábio. Ele busca isso, ele vai guiar, ele vai querer que a gente, ele vai querer ser guiado pelo sábio. E vejam, irmãos, não é sábio muitas vezes você ouvir uma palavra, não é fácil, perdão, muitas vezes você ouvir a palavra do sábio. Porque muitas vezes a palavra do sábio, ela está carregada de uma verdade ali que você não queria ouvir. Tem uma crítica a fazer a você. Tem uma coisa que você precisa se ajustar, você não está certo nisso aí. Por isso que as pessoas não querem ouvir sabedoria. Né? As pessoas não querem ser criticadas, as pessoas não querem ser corrigidas. As pessoas só querem ser elogiadas naquilo que elas fazem. Ainda sobre isso, versículo 22 vai dizer assim, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Como é importante, em qualquer empreitada que você faz, qualquer coisa que você venha fazer, você ouvir pessoas experientes naquilo ali. Poxa, você vai abrir um negócio. Aí você não vai falar com ninguém que abriu um negócio que você quer abrir. Poxa, você não vai ver... A pessoa vai abrir um negócio, ela vê vídeos na internet, ela vai para congressos, né? De empreendedorismo, tanta coisa. Por quê? Porque essas pessoas elas já viveram várias experiências sobre isso. Por mais que o seu negócio seja pequeno, o meu negócio é pequeno, ele não vai envolver tantas pessoas. Essa minha dúvida aqui, ela só diz respeito mesmo a mim e a minha esposa. Mas olha, se eu não sei como tomar iniciativa, se eu não sei daquilo, eu preciso me rodear de pessoas sábias para me ajudar nisso aqui. Sem conselhos, ele vai dizer, olha, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Pense numa igreja. Para uma igreja funcionar, Deus ele criou a igreja, o mecanismo da igreja, ela só funciona com a ajuda de múltiplos talentos. Ela não funciona com uma pessoa fazendo tudo sozinho. Ela é feita propositalmente para não seguir adiante assim.
Se você não investir os múltiplos talentos que cada um tem aqui em prol da igreja, ela vai fracassar. Não a igreja do Senhor vai fracassar. A igreja local vai fracassar. A ideia é essa. Então nós precisamos pensar sobre isso. Versículo 31, Provérbio 31, ele vai dizer assim: quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. É um instrumento na palavra do Senhor que vai nos dar de fato plena sabedoria. Ouvir o sábio é ouvir o que está também nas palavras de Deus. Porque o que está aqui não é só uma sabedoria comum. O que está aqui foi inspirado na palavra de Deus. Poxa, você quer um ensino sobre como tratar o seu irmão? Como é que eu devo tratar o próximo? Aqui tem na palavra de Deus. Poxa, você quer um ensino sobre relacionamento entre pai e filho? Como eu devo tratar o meu filho? A palavra de Deus vai dizer, olha, não é só colocar filho no mundo. Você tem que ensinar eles no caminho onde deve andar. Na palavra do Senhor a gente vai ensinar, é uma fonte inesgotável. Relacionamento conjugal, aqui tem também. E entenda, irmãos, a gente vive num mundo, um mundo que ele não é contente com as coisas que tem. É um mundo que ninguém se contenta com nada. Ninguém agradece pelo que tem. Sempre está querendo mais, nunca está satisfeito. Esse é o mundo que a gente vive. Isso não quer dizer, irmãos, e agora eu vou adentrar em alguns provérbios sobre isso, sobre contentamento, sobre verdadeira riqueza, que fala aqui em Provérbios 15. Isso não quer dizer que eu não devo almejar as coisas. Poxa, é pecado eu estou no emprego, será que é pecado eu querer ter um salário melhor, não é? Não, não é pecado não. Eu vou estudar, eu vou me dedicar aqui e ali para conseguir aquele determinado cargo, ou eu quero buscar uma melhor qualidade de vida. Não, isso aí é cobiça, né? Você está cobiçando. Não. Só porque fulano tem uma vida melhor, aí você... Não, eu não quero ter a vida dele, eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero ter um carro melhor. Poxa, meu carro é assim, eu queria um carro mais novo. Isso não é pecado. Qual é o pecado? O pecado está na insatisfação. A ideia é essa, a insatisfação. Eu não posso usar também, o outro extremo é o seguinte, eu não posso usar o contentamento para camuflar a minha preguiça, certo? Tem gente que faz isso. Não, eu já tenho tudo que eu quero, eu não preciso de nada, mas na verdade a pessoa está passando necessidade. Ela tá ali precisando de fato ganhar mais dinheiro, ela está precisando produzir alguma coisa, pegar essa saúde que Deus deu a ela, e ela diz, não, eu sou uma pessoa contente, mas na verdade ela é uma pessoa preguiçosa. Isso não é ser sábio. Porque veja, irmãos, pare para pensar. O que é mais fácil? Eu ouvi do meu pai assim, meu pai e minha mãe, eles vão chegar um determinado momento para mim e vai dizer assim, olha meu filho, agora é com você, papai lhe deu estudo, lhe deu condições, agora você tem que trabalhar e fazer a sua vida, né? Você vai ter seus filhos, você vai ter sua esposa, você vai ter sua casa, você vai ter seu negócio, você vai ter que tocá-los, você vai ter que usar essa inteligência que seu pai financiou você, né, essa saúde que você tem até agora, que seu pai sustentou você até agora, para agora se virar, agora você tem que se virar. O que é mais fácil, ouvir isso ou eu ouvir do Estado assim, não precisa trabalhar não. O Estado diz assim, eu lhe dou hospital, eu lhe dou comida, eu lhe dou moradia. Você precisa só fazer o básico, você faz só o básico. Mas não precisa você se esforçar
Mas a gente sabe que tudo que o Estado me dá é meia boca. Ele me dá um hospital meia boca, ele me dá uma escola meia boca, ele me dá tudo meia boca. Ele disse que vai me dar diversão, vou lhe dar diversão, eu vou lhe dar show. Vá para show, vá para o Marco Zero, vá curtir o carnaval. Tudo é o Estado que lhe dá. Eu crio você. E não precisa você se dedicar tanto, você está se esmerando. O que é mais fácil? Eu ouvir o que eu ouço do meu pai ou eu ouvir o Estado? É muito mais atrativo eu ouvir o Estado. Essa é a proposta do Estado atual, digamos assim. Ou seja, o Provérbios ele está constantemente dizendo isso a gente. Sabedoria envolve correr atrás. Sabedoria envolve trabalhar. Como Provérbios condena a preguiça, irmãos? Como ele condena? Ele vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ver, a formiga trabalha mais do que você. Isso é uma humilhação para o ser humano. Olha como é que a formiga faz. E entenda, o cristão, ele é chamado não apenas a ser bonzinho no que faz. Nós somos chamados a sermos diligentes no que a gente faz, a sermos os melhores. Nós temos que ser o melhor da nossa empresa, o melhor de onde Deus coloca a gente. Por quê? Porque a gente não está trabalhando apenas com um patrão humano. A gente está trabalhando, o nosso maior patrão é o Senhor. A gente trabalha para Jesus. Mas como as pessoas são covardes, elas querem viver apenas numa zona de conforto. E elas querem reclamar. Por que a maioria das pessoas querem passar no concurso público? Não é pecado você querer passar no concurso público por causa da estabilidade. Não tem problema. Poxa, é uma estabilidade ali, eu pensando no futuro também. Mas as pessoas querem passar em concurso público para não trabalhar. Porque elas ouviram que fulano enrola e não acontece nada com ela, ela continua ganhando. Então é por isso que ele vai estudar, é por isso que ele vai se esmerar. Ele bota na cabeça dele, vai ser um trabalho agora, mas depois é só férias até o final da vida. Eu não vou trabalhar. É isso que motiva ele a estudar. É isso que motiva ele a continuar. É a era de quem quer ser alguma coisa, quer ser muito, quer ter muito, mas não quer fazer absolutamente nada para ter aquilo, para conseguir aquilo. Ela só quer ser, ela só quer, ela só quer o resultado daquilo. É uma sociedade pragmática. E se eu mando você trabalhar, eu sou um capitalista miserável que quero fascista, eu quero subjugar as pessoas, oprimir as pessoas, opressor. Diga, Douglas. Ainda tem um pensamento de estudar, né? Hoje ainda vão mais a fundo, né? Quando ele não consegue realmente levar para eles vão passar até a furtar, né? Isso, furtar, exatamente. O roubo ali é a facilidade, não é nada mais nada menos que eu querer buscar a facilidade ali. Versículo 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Quando ele fala de grande tesouro aqui da casa dos justos, ele não está falando diretamente a dinheiro, a algo material, e sim a paz. A paz no lar. É interessante, irmãos, veja, é a tranquilidade de saber que alguns não têm em abundância. Veja, eu não tenho em abundância a ponto de poupar rios de dinheiro e investir rios de dinheiro. Mas mesmo assim, o que é que eu vejo na minha casa? Eu vejo o sustento, eu vejo que a minha casa ela tem o Senhor em primeiro lugar. É isso que Provérbios está chamando de grande tesouro. E entenda, isso não tira o fato de eu ter que me esforçar. Eu preciso me esforçar para dar o melhor para minha família. Mas para algumas pessoas, para a oportunidade que algumas pessoas têm, o que é o melhor que ele pode dar? Ele vai chegar a um nível que o melhor que ele pode dar é o sustento para a casa dele. Deus vai dar o sustento. E olha, o melhor vai ser
A gente vai no shopping, a gente vai assistir um filme e vai voltar para casa. A gente vai ali na esquina, a gente vai tomar um sorvete, vai ter o sustento, vai ter tudo e vai sobrar para ir na esquina ali tomar um sorvete. Vai sobrar para ir ali no shopping, comprar um negócio, um presente, um negócio e ir para casa. Esse é o melhor que muitas pessoas podem dar. E muitas vezes o melhor de outra família é levar todo mundo para Paris, né? Esse é o melhor daquela casa, daquela família, é levar todo mundo para Paris, para Londres. Veja, não é pecado nem o sorvete na esquina, nem levar a família para Paris, contanto que esse dinheiro seja tirado da porção que o Senhor lhe der. Ou o que é muito, ou o que é suficiente. Contanto que Deus, nem na situação de muita riqueza, ou na situação de uma classe média e de sustento, Deus jamais seja negligenciado. Que você esteja servindo a Ele, não esteja servindo a Ele só porque você está em abundância, ou só porque você está em escassez. Tem gente que só vem para a igreja quando está desempregado. Ou tem gente que só vem para a igreja quando a situação dele está bem financeiramente. Não é esse o grande tesouro que Provérbios está falando. Quantas vezes alguém pode visitar a sua casa e dizer assim, poxa, eu gostei da paz que tem na sua casa. É isso que você tem que mostrar para as pessoas quando elas vão para o seu lar. Poxa, eu visitei a casa do presbítero fulano, que casa abençoada. A gente fez um culto doméstico lá, ou a gente riu, se divertiu lá, brincou. Que lugar bom. E às vezes aquela pessoa que achou isso, ela tem tantos recursos, mas ela não tem essa paz no lar. Ela tem um dinheiro, ela tem lucro financeiro, mas ela tem inquietação. Veja o versículo 16, né? Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Entenda, irmãos, veja, se você tem abundância financeiramente falando, isso é muito bom. A pessoa que não se preocupa com finanças, tem gente que tem outras preocupações, mas não tem preocupação com dinheiro. Ótimo, maravilha, é um problema menos na sua vida. Você é uma pessoa abençoada. Mas o foco do texto, quando ele fala de tesouro aqui, ele não está falando de tesouro aqui da terra. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, que bênção você ser rico aqui na terra, aproveite isso, é um problema a menos, mas entenda, o foco é o tesouro que você está juntando no céu. A ideia é essa. O que é que você tem feito, na verdade, com a sua vida espiritual? Com a sua família, para juntar tesouros no céu. O foco dos provérbios é esse. Versículo 17, veja. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Essa é a mesma lógica. É melhor fruta e verdura, um prato de legumes no seu lar, do que picanha com inquietação. Tem comida em abundância, mas aquele lar ali é cheio de ódio, né? Versículo 27. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. É aquele agora, ele coloca, né? Não aquele agora que é avarento, digamos assim, mas é aquele que consegue, é avarento também, mas ele consegue algo através de uma forma desonesta. E é interessante, esse viverá aqui, ele não está dizendo assim, não, aquele que só vive em maracutaia, ele vai terminar morto, né? Vai terminar numa vala, vai terminar... Ele não está falando desse viver e morrer. Ele está falando de viver aqui na terra. Olha, você tiver um dinheiro honesto, você viver sem dever a ninguém, ou sem procurar dever a ninguém, isso vai fazer você viver bem nessa terra. É isso que ele diz aqui. Irmãos, abra comigo, por favor, em 1 Timóteo 6. Paulo vai falar sobre isso, sobre a avareza. Em 1 Timóteo 6.
6, o 6 ao 10 vai dizer assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele está dizendo, alguns crentes que eu conheço, da nossa época aqui, eles se desviaram, eles viram o dinheiro como algo melhor que o evangelho. Então, veja, é interessante, esteja contente, é isso que ele está dizendo. Se Deus lhe der mais, que bênção, mas veja, o que é contentamento? É você começar a praticar o exercício de viver contente com aquilo que Deus já lhe deu. E não ficar com essa estranha sensação de sempre querer mais. Você nunca se contenta com aquilo que você tem. Você sempre, não, mas isso aqui não é o ideal. Aí você conseguiu. Não, mas isso aqui não é o ideal. Porque ele está dizendo, olha, o desejo vai gerar cobiça. E a cobiça vai fazer você ter o sentimento de querer passar por tudo e por todos para conseguir aquilo. Isso é cobiça. Você não se importa mais com ninguém. Você é o seu Deus, você é o centro. Agora não importa o que aconteça, eu quero conseguir aquilo porque eu estou incompleto sem aquilo. É muito interessante. Muitas vezes quando a gente está contente com aquilo que a gente tem, aí a gente fica, poxa, será que eu não estou acomodado? Não, eu estou satisfeito. Se eu tiver isso, poxa, Deus já me deu tanta coisa. Não, eu acho que eu não estou sendo ambicioso. Eu preciso de mais, eu não posso ficar. A gente fica com aquele, será que eu estou sendo acomodado? Aí quando a gente está almejando demais as coisas, a gente fica, poxa, será que eu estou cobiçando? Eu não estou contente com isso, eu queria mais, será que eu não estou cobiçando? É esse grande dilema que tem no coração da gente. Será que eu estou cobiçando demais? Ou será que eu estou acomodado demais? Será que eu estou sendo preguiçoso? Né? Eu não quero mais, eu não quero aumentar o meu negócio, eu não quero... Será que eu estou sendo preguiçoso? E entenda, irmãos, eu preciso beneficiar, eu sou o sacerdote do lar, eu sou aquele que sustenta a casa. Eu preciso beneficiar a minha família com sustento financeiro, né? E isso aí é importantíssimo. Mas eu não posso me contentar com isso, dizer assim, não, minha família não tem comida, então pronto. Não tem teto para morar, então pronto. Então é só isso. Não. Na verdade, existem dois extremos. É aquele que cobiça uma família grande. Você pode cobiçar uma família grande? Pode. Você olha para uma foto, tem lá o pai, a mãe e 4 filhos. Você diz, poxa, eu quero uma foto para mim assim. Eu quero ser um pai, a mãe e 4 meninas, assim, uma família grande, muito neto. É isso que eu quero. Mas você não está nem aí para como você vai sustentar isso. Né? Não. Isso aí eu só quero fazer menino, né? Mas criar, não. Você vai ter que sustentar eles. Você vai ter que abdicar das coisas da sua vida para ter tempo para eles. Porque se você não abdicar, você não vai ter tempo para eles. Para você criar eles. Não, as pessoas só querem a foto. Então, eu não estou desejando, segundo a vontade de Deus, ter uma família grande e próspera. Eu estou cobiçando a família alheia que tem muitos filhos. E eu queria uma foto dessa na minha casa. Esse é um extremo. O outro extremo é eu me blindar na preguiça e não querer ter nada disso. Ó, casamento é gasto, filho é gasto, vou ter que trabalhar mais, vou ter que ficar sustentando. Não. Eu sou uma pessoa humilde, aí você se camufla na humildade. Eu sou uma pessoa humilde, eu não quero... Eu sou um cavaleiro solitário, né? Sou um cavaleiro solitário, eu não quero família. Quando a obrigação do homem é construir família. É casar, é ter filhos mesmo.
Essa é a nossa obrigação, na medida do possível, claro. Então cuidado para a gente não estar cobiçando a família do outro, e também o outro extremo de não querer tocar a sua vida, né? Sabe quando você vai entender que você é uma pessoa contente? Eu gostei disso num comentário que eu vi. Aí ele diz assim: quando você achar que Deus exagerou nas coisas que Ele te deu. Como assim? Deus não exagera, né? Veja, Deus lhe dá exatamente o que Ele determinou para você, no tempo que Ele determinou para você. Mas aí ele vai dizer, quando você tiver a sensação de que você tem tantas bênçãos a ponto de de você achar que Deus lhe deu demais, você está começando a viver uma vida de contentamento. Você vai olhar e vai dizer, poxa, eu tenho muitas bênçãos. Eu não posso terminar esse estudo sem falar de Filipenses. Filipenses é a carta do contentamento. Abra comigo aí, por favor. Filipenses. Eu aprendi sobre contentamento quando eu li Filipenses. Filipenses 4, 12 e 13 apenas. Final da carta. 4, 12 e 13. Ele vai dizer assim, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim, eu sei o que eu sou fiel a Deus quando eu estou lá na mesa de Filemon, comendo do bom e do melhor. E eu aprendi a ser fiel a Deus aqui na prisão também. Mas eu não posso usar Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, para dizer assim, eu não vou estudar para o concurso e Deus vai me dar a vitória. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Eu não posso, veja, se eu não estudar, se eu não trabalhar, eu estou pedindo a Cristo que por meio da preguiça Ele me dê as coisas. Eu estou dizendo assim, Deus, que através da desonestidade, que através da preguiça, que através do atalho sobre outras pessoas que estão estudando, que estão se esmerando, o Senhor me dê a bênção. Então, trapaceia junto comigo e me dá a vitória. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece, né? É isso que a gente está pedindo a Deus quando a gente não luta por algo e está pedindo a Deus de mão beijada. Tá pedindo para Deus participar da sua e da minha maracutaia, né? É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, o versículo 13 é uma aplicação da situação de Paulo. Eu posso viver em abundância ou escassez. Eu consigo viver em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu me fortaleço? Não. Eu posso porque Deus me fortalece. Eu posso ser fiel a Ele no muito e no pouco, não por causa da minha força, mas porque Ele me fortalece. Não adianta, irmãos, eu chegar e dizer assim, quem tem Cristo tem tudo. O que é esse tudo para você? Ah, eu tenho tudo, eu tenho Cristo. Tá, o que é que você tem que você acha que é Cristo em você? Ah, não, eu tenho tudo na minha vida. Cristo é tudo para mim. Tá bom, o que é esse tudo? Você conhece a Deus, você conhece a Cristo. Tudo está, de fato, no fortalecimento da palavra. Amém, irmãos? Provérbios nos ensinam muito, e eu ainda não terminei o 15. Ainda tem alguns provérbios, eu creio que acho que no próximo domingo eu consiga terminar o capítulo 15.